RFI Convida. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com a cantora e compositora Caro Ferrer, que lança seu quarto álbum em Paris, Brisa Mourisca. Boa tarde, Caro. Boa tarde. Como é que surgiu essa mistura que você apresenta nesse quarto álbum entre a música árabe e a música nordestina brasileira? Olha, surgiu de uma percepção minha, primeiramente, de que a música nordestina brasileira, a música do Nordeste brasileiro, tem influência, né? Tem raízes árabes e orientais, né? Depois eu fui confirmando isso à medida que avançava numa pesquisa de mestrado e, de fato, pude ter certeza de que essa influência existe, e não só na música, na cultura brasileira inteira, de um modo geral, mas na nordestina um pouco mais forte eu vejo, porque durante a primeira colonização, quando os portugueses chegaram no Brasil, os árabes não tinham ido embora de Portugal há muito tempo, né? Você sabe que aquilo ali ficou invadido durante muito tempo pelos árabes, os mouros na época. Então é por isso que Brisa Mourisca eu procuro mostrar a influência da música moura, dos instrumentos mouros, nessa região do Brasil. Uhum. Você é compositora também, né? Então, além desses instrumentos, essa referência à cultura árabe aparece também na letra, como no título do álbum mesmo, que você disse, né? Brisa Mourisca. Mas isso é naturalmente assim. Eu não usei nenhuma palavra árabe. O disco foi todo composto em português, né? Eu sou brasileira, não falo árabe, mas como dizer, no vocabulário nordestino eu acho que existem palavras, no vocabulário da língua portuguesa de um modo geral, existem palavras que vêm do árabe, como açúcar, como mosaico, como tantas palavras. A gente não sabe muito disso, mas a influência árabe, que na época se dizia moura, é enorme, até mesmo na nossa língua, mas eu compus em português. E a migração é outro ponto abordado, né? Pensando nessa perspectiva do passado, né? De que a migração compôs esse Brasil que a gente conhece hoje. Mas a França é um dos países que enfrenta hoje, né, essa questão do fluxo migratório. Essa é uma das razões, você que mora na França, para escrever sobre o tema no seu álbum? Isso foi uma coisa que me motivou mais ainda a mostrar as raízes árabes do nosso país, porque elas existem, a gente não aprende isso na escola, né? A gente fica achando que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, povoado pelos portugueses, um pouco pelos espanhóis, alguns holandeses por ali perdidos, que foram expulsos, e depois a África negra, a África Central negra. Mas a gente não tem nenhuma lição na escola, nem em nenhum lugar, de que o norte da África, até mesmo no Oriente, que essas culturas tenham impactado de alguma forma o Brasil. E sim, na verdade, pois na Espanha eles ficaram quase 8 séculos, em Portugal 3 ou 4, enfim, até serem expulsos. Então, só isso já os portugueses têm enorme influência árabe. Eu estava em Lisboa outro dia e fico assim, muitas vezes parece que você está andando no Marrocos. Para responder bem a sua pergunta, os mouros migravam, né? Eram bem migrantes. Os nordestinos também são migrantes. Quando eu estava compondo esse disco, eu comecei a compor esse disco em 2016. Ele levou 2 anos para ficar pronto. Eu percebia uma onda assim, bem raivosa, novamente, no Brasil, contra o nordestino, contra os projetos sociais do PT, de um modo geral. Mas como esses projetos do PT favoreceram principalmente o Nordeste e as camadas mais pobres da população brasileira, então eu senti uma certa aversão e uma coisa raivosa novamente contra o Nordeste ali, ao mesmo tempo que Marine Le Pen subindo nas pesquisas aqui e uma coisa raivosa contra o mundo árabe. Foi muito louco isso, porque eu estava querendo falar do Nordeste, do povo árabe, das raízes,
dos pontos em comum. E aí, ao mesmo tempo que eu sentia o nordestino no Brasil sendo atacado, né, sendo debochado, sendo diminuído, eu sentia o ódio aqui de uma parte grande da França também aumentando contra os migrantes da Síria, né, recentemente, principalmente, mas também contra todo tipo de migração, inclusive africana negra também. Então, aí nas letras, porque esse disco é um disco composto em cima de baiões e cocos, cirandas também, que eu instrumentalizei com instrumentos árabes e persanos. Mas aí nas letras eu vou falar mais do trabalhador, do migrante, das separações, de como esses povos, né, no caso o nordestino, sofrem e se viram. Esse é um dos exemplos como a experiência de morar em outro país influenciou no seu trabalho, né? Que aí você estava atenta não só ao que acontecia na França, como no Brasil. Como é que você pode dar outros exemplos assim, de como essa vivência em outro país influenciou no seu trabalho de artista? Outros exemplos? Olha, eu não sei. Eu acho que morar em outro país... Eu já morei na Inglaterra e já morei na Itália. Eu acho fundamental para a formação de qualquer ser humano. Eu recomendo a todo mundo. Eu tenho 2 filhas. Assim que elas forem grandes, né, tiverem na idade, eu vou mandar para fora. São francesas. Eu acho que você fica com uma dupla visão, no mínimo dupla. Você pode ficar com uma múltipla visão, porque você tem a sua cultura e você está vivendo num país que tem outra cultura. Aliás, eu nunca gosto de falar de uma cultura só, né? Eu tenho várias culturas, porque eu sou carioca, mas eu morei no Nordeste. E no Nordeste eu morei em 2 cidades que são totalmente diferentes. Então a gente já tem as nossas multiculturas e vai parar num outro lugar com outras culturas. E isso tudo se agrega, se mistura. Então amplia a sua visão das coisas. Eu acho que você fica mais osaguê, né? Você fica mais antenada, você vê as conexões, olha, isso acontece lá, mas isso também aconteceu, mas olha só que em Portugal também aconteceu. Bom, aí eu gosto de história. Isso ajuda. Sim. E existe um público, você que trabalha com esses 2 países, né? Existe um público que acaba se interessando mais pelo seu trabalho do que o outro? O meu público é mais francês do que brasileiro, aqui em Paris. Eu não sei te dizer porquê. Sinceramente, alguns franceses entendem o que eu estou falando, né? Mas, enfim, a música, as pessoas vêm pela música, né? Pela música no sentido da melodia, né? A coisa que transporta. Não necessariamente entendem o que eu estou falando. Mas aqui na França, o meu público tem mais franceses do que brasileiros. Tem muitos brasileiros aqui. Os brasileiros que vêm me ver é um pessoal mais universitário, mas tem muitos brasileiros aqui que gostam mais do Brasil festa, né? Do Brasil do baile. E a minha música não é muito baile, não é uma coisa assim pra gente dançar. Tá certo. Muito obrigado, Caro Ferrez. Obrigada a você. A RFI convidou hoje a cantora e compositora Caro Ferrer, que lança seu 4º álbum em Paris, Brisa Mourisca. Cai a cortina, cai a noite, cai o que sobrou. Meu coração não quer embate, bate, sabe o que já passou. Cai a cortina, cai a noite, cai o que sobrou. Fica a canção, é a impressão de uma terra que nos enganou. Fecha o portão e não diga nada.